Nós vamos hoje observar a sincronia sobre um outro prisma, sobre um prisma de riscos e desfechos. Costumeiramente a gente fala, bom, mas eu preciso entender as sincronias, eu preciso aprender a reconhecer e corrigir as sincronias, mas por que a gente tem, na realidade, tanto interesse com isso? Por que isso é tão importante para a gente? Porque essas assincronias, elas estão associadas a desfechos negativos, inclusive o desfecho duro mais forte, que é a mortalidade. Nós temos estudos mostrando que as sincronias estão associadas à mortalidade. Embora isso é tradicional da ciência, nós ainda tenhamos muitas dúvidas. Uma delas é se pacientes assincrônicos são mais graves e morrem mais porque são graves. Obviamente, esses pacientes com uma característica de gravidade maior, eles tendem a fazer mais assincronias, ou seja, a sincronia seria apenas um marcador de mortalidade, ou a sincronia também é um fator determinante de mortalidade? A gente acredita que as duas coisas coexistem. Primeira coisa é entender, por definição, o que é a sincronia paciente-ventilador. Quando nós falamos em assincronia, cronos, tempo, isso nos dá a ideia de alguma coisa fora do tempo. Em ventilação mecânica, a sincronia, ou como alguns preferem chamar de sincronias, não tem relação só com o tempo. Elas têm relação com a incapacidade do ventilador mecânico de suprir as demandas do paciente, ou de fornecer o que é pedido pelo paciente. E é um evento bastante frequente. A literatura relata que até 80% de todas as respirações em ventilação mecânica podem conter assincronias paciente-ventilador. Quando é que isso passa, na realidade, a preocupar? É consenso na literatura que se use um índice chamado índice de assincronias. Mais do que 10% de assincronias leva a uma maior possibilidade de desfechos negativos. Como é feito esse cálculo? É o número de eventos de assincronias dividido pela frequência expiratória total observada, ou seja, se durante um determinado tempo você observou uma determinada quantidade de respirações, e nessa quantidade de respirações, mais do que 10% continham assincronias, isso indica que há uma possibilidade de que essas assincronias podem ser determinantes em um desfecho pior. E isso não vem de hoje, isso é antigo. Veja que esse trabalho é de 1997, é um dos primeiros trabalhos a avaliar, a associar assincronias paciente-ventilador usando o índice de assincronia de 10%, e eles perceberam que pacientes com um índice de assincronia maior ou igual a 10% permaneciam mais tempo em ventilação mecânica, tinham uma duração de ventilação mecânica maior ou igual a 7 dias, ou seja, evoluíam para desmame prolongado, e tinham também uma incidência maior de traqueostomia, embora não houvesse diferença significativa na mortalidade. Isso, em outros estudos que sucederam, o resultado era bem semelhante. A sincronia associada a maior permanência em ventilação mecânica, a sincronia associada a maior duração da ventilação mecânica, mas, na maioria das vezes, a sincronia não se associava significativamente com mortalidade. Até que veio esse estudo de 2015, grupo espanhol, Luis Blanc, onde eles perceberam que a sincronia, mais de novo, o índice de assincronia maior do que 10%, essas assincronias estavam significativamente associadas à mortalidade. Então, percebam aqui que o grupo com mais de 10% de assincronias tinha uma mortalidade maior na UTI e uma mortalidade maior hospitalar.
Vocês podem perceber uma fragilidade do estudo. 50 pacientes é um N relativamente pequeno. E outro dado interessante é justamente o ajuste do ventilador mecânico. Veja que a grande maioria dos pacientes, 44 pacientes, tinha menos que 10% de assincronia. Uma pequena quantidade, 6 apenas, tinham mais que 10% de assincronia. Então, isso pode ser uma limitação do estudo, a pequena quantidade, o N. Mas, compensatoriamente, esse estudo também tem uma fortaleza. Foi o primeiro estudo a utilizar um software que detecta automaticamente as sincronias paciente-ventilador, que é o BetterCare. Então, perceba que esse software ele é capaz de reconhecer automaticamente a sincronia. Ele joga aqui em vermelho e ele descreve a sincronia. Ele pode fazer correlação com outras variáveis, como a saturação de oxigênio, alterações da pletismografia, de pressão arterial, ou até do eletrocardiograma. Então, isso fortalece o estudo, porque é diferente de que eu possa colocar experts para avaliar as assincronias e descrevê-las, identificá-las, mesmo os indivíduos que avaliam assincronias nos estudos sendo experts em assincronias, não se pode descartar o efeito inerente da subjetividade do indivíduo que está observando ali ao longo do tempo e descrevendo essas assincronias para que elas sejam alocadas nos resultados do estudo. O BetterCare não, o BetterCare ele consegue fazer um relatório dessas assincronias. Embora, na época que foi realizado esse estudo, 2015, esse software ainda não conseguia detectar todas as assincronias paciente-ventilador. Por exemplo, ele não conseguia diferenciar um disparo reverso, não conseguia identificar um disparo reverso, não conseguia diferenciar um duplo disparo simples, disparado pelo paciente, de um duplo disparo por disparo reverso. Então, na época, esse software ainda tinha essas limitações. Como esse software vem sendo aprimorado, nós não sabemos hoje como é que está. Né? Esse software foi vendido a uma determinada marca de ventilador e, em breve, esses softwares de detecção automática devem estar incorporados aos ventiladores mecânicos. Bom, mas o que a gente tem ainda, né? Como métodos de avaliação, nós temos as curvas de ventilador mecânico. É um método não invasivo. Todos os ventiladores hoje têm ou deveriam ter gráficos de ventilação mecânica. Mas é necessário que se tenha expertise para reconhecer, para identificar essas assincronias. Então, é um método fácil, né? Mas necessita de expertise. A atividade elétrica do diafragma é difícil, né? Precisa um catéter de Nava que vai detectar a atividade elétrica do diafragma, e isso, na maioria das vezes, é pouco disponível e tem uma limitação. Ele detecta a atividade elétrica de diafragma, não detecta de músculos acessórios, por exemplo. Avaliação através de catéter esofágico, o padrão ouro é o gold standard para avaliação, mas, de novo, sofre do mesmo problema do catéter de Nava, que é a falta de disponibilidade nos serviços e a necessidade de técnicas específicas, principalmente a calibração, o posicionamento do catéter. E o que vem aí são softwares, que têm a grande vantagem de fazer uma avaliação contínua das assincronias paciente-ventilador de forma automática, real-time, mas também ainda são pouco estudados e não foram totalmente validados na literatura. Então, a gente termina ficando mesmo com a detecção das curvas do ventilador e a avaliação dos profissionais. O problema é que isso é muito frágil ainda. Esse é um survey que nós publicamos em 2019. Nós tínhamos 6 opções de assincronias paciente-ventilador. E dessas opções, nós dávamos 6 opções também para que o indivíduo indicasse qual era a melhor forma de corrigir aquela assincronia. E os resultados foram muito ruins.
só 19,5% dos respondentes conseguiram identificar as 6 assincronias paciente-ventilador propostas e só 12,5% souberam corrigi-las. Isso é um índice muito baixo. Vocês podem observar aqui, o maior percentual de participantes nesse survey foi de brasileiros e de chilenos. E, novamente, nós temos uma baixíssima capacidade de identificar e de reconhecer as sincronias paciente-ventilador. E aí nós podemos pensar que isso leva a desfechos ruins. E o primeiro deles, talvez, seja o excesso de sedação. Quando nós não conseguimos identificar e corrigir, essas assincronias muitas vezes são tratadas com o nome genérico de desconforto respiratório. Olha, o paciente está desconfortável. E desconfortável leva inerentemente à necessidade de sedação. E aí a coisa vira uma bola de neve. Mais sedação, maior permanência em ventilação mecânica, maior disfunção diafragmática, maior disfunção muscular periférica, mais risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, e a coisa vai rodando ladeira abaixo. Então, perceba que é meio que uma teoria do caos. Uma coisa pequena vai se avolumando sistematicamente, porque nós vamos incorporando cada vez mais outros problemas àquele problema inicial, que era a assincronia paciente-ventilador. Nesse mesmo paper, quando nós fizemos uma análise univariada, nós observamos que um dos fatores que estava fortemente associado à capacidade de reconhecer e corrigir as sincronias era o treinamento em ventilação mecânica, com um odds ratio de 2,86, ou seja, o indivíduo que treina tem 2,8 vezes mais chance de reconhecer e de corrigir as sincronias. Mas isso só foi verdade, do ponto de vista estatístico, quando os cursos ou o treinamento eram feitos com mais de 100 horas. Menos de que 100 horas, isso não foi estatisticamente significativo. Qual é a mensagem que isso traz? Que não há outro caminho. Eu preciso treinar, eu preciso ler, eu preciso visualizar e, sobretudo, eu preciso entender. Talvez o grande problema que nós tenhamos hoje seja a tentativa de aprender as sincronias decorando formas de gráficos. E isso fatalmente vai levar o indivíduo a se confundir. E, frequentemente, ele vai ficar confuso. Porque ele precisa entender o que acontece com os gráficos a partir do evento mecânico. Ou seja, quando o paciente inspira, quando ele faz um esforço, quando ele expira. O que acontece com o gráfico, por exemplo, de fluxo, quando o fluxo vai caindo e, de repente, esse fluxo, durante a inspiração, ele aumenta de novo. Por que isso aconteceu? Então, é preciso entender o comportamento gráfico associado às variações de mecânica respiratória, o esforço espontâneo, o que acontece nesse momento com os gráficos. Esse é o maior trunfo para quem quer entender as sincronias paciente-ventilador, é compreender essa base. Sem isso, os gráficos, às vezes, o formato muda, e as pessoas se confundem. Outro ponto importante é que a gente costuma falar em assincronia paciente-ventilador. Na realidade, a assincronia é entre o paciente e o profissional. O ventilador ainda não tem cérebro. Ele precisa do seu para ser ajustado. É você que tem que reconhecer a demanda do paciente, o que pede o centro respiratório do paciente, e, a partir daí, a partir desse seu reconhecimento, ajustar o ventilador de forma a suprir essa demanda. Então, na realidade, a sincronia é entre você, profissional, e o paciente. Você, ainda, enquanto os softwares automáticos não aparecem, você ainda é a peça fundamental nessa equação ou nessa relação. E é por isso que a gente bate tanto nessa necessidade de formação do profissional para reconhecer essas assincronias e para ter a capacidade de corrigi-las. Essa é a classificação mais corrente de assincronias paciente-ventilador. Basicamente, elas são classificadas em assincronias
de disparo, de fluxo e de ciclagem. Nós vamos observar hoje essas assincronias sob outro prisma, sobre uma classificação de risco, que é isso que foi proposto nesse estudo dos nossos colegas chilenos, do Felipe Damiani, grupo do professor Guilherme Bugedo, onde eles traçam uma relação muito interessante das assincronias e da possibilidade de risco que elas causam. Então, a gente começa aqui pelos o que eles chamaram de potencialmente inócuas ou raramente perigosas. Eles colocam aqui o autodisparo, a ciclagem precoce e a ciclagem tardia, como essas assincronias de menor risco. Então, a gente tem que ter cuidado para não entender isso como, olha, eu posso deixar passar porque isso aí não tem risco. Não é assim. Elas têm um risco potencialmente menor, mas ela também tem risco. Por exemplo, um autodisparo, que normalmente cursa com frequências respiratórias muito altas, pode levar a um quadro de sobreassistência ou a um quadro de hiperinsuflação dinâmica, induzindo esse pulmão a um estresse pulmonar excessivo. O paciente vai progressivamente hiperinsuflando por conta das frequências muito altas do autodisparo. A ciclagem precoce é a sala de entrada do duplo disparo. Então, muitas vezes, o paciente termina fazendo duplo disparo porque o tempo inspiratório do ventilador mecânico é muito inferior ao tempo inspiratório neural. Então, em boa parte das vezes, a ciclagem precoce termina evoluindo, se é que a gente pode dizer assim, para um duplo disparo. E talvez essa seja um dos principais riscos inerentes à ciclagem precoce. Além disso, um outro risco, e quando a gente fala de assincronias, a gente sente sempre dois focos, um foco é a lesão pulmonar, o outro é a disfunção diafragmática. Essas assincronias de ciclagem precoce, como o diafragma continua inspiratoriamente ativo na fase expiratória do ventilador, e é o que a gente chama de contração excêntrica do diafragma, esse tipo de contração excêntrica é capaz de provocar miotrauma diafragmático. Então, são duas formas que uma ciclagem precoce pode induzir um risco maior de lesão pulmonar e de disfunção diafragmática. O outro é a ciclagem tardia. E aí, o que eu posso ter? Eu posso retardar demais o ato expiratório, levando a um quadro de hiperinsuflação, ou eu posso gerar volume corrente excessivo pelo aumento da pressão nas vias aéreas e levar o doente a uma hipocapnia com diminuição do drive respiratório. E a gente questiona também se pode haver também na ciclagem tardia uma atividade excêntrica dos músculos respiratórios. Então, veja que essas assincronias não são tão inocentes assim. Elas são, obviamente, menos perigosas do que as sincronias que geram empilhamento de volume, como o duplo disparo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por exemplo, esse é um exemplo de autodisparo. Perceba que não há queda de pressão, não há P-trigger, não há queda de pressão que gera disparo pelo esforço do paciente no início da curva pressão-tempo. Mas o que nós podemos perceber aqui, infelizmente o gráfico ficou invertido aqui, deixa só eu mudar para que a gente não atrapalhe a nossa... Vamos inverter e a gente volta. Então, ó, o que a gente tem aqui são variações de fluxo e variações de pressão que ocorrem de uma forma bastante rítmica. Percebam que essas oscilações elas acontecem sempre no mesmo tempo. Essa ritmicidade chama a atenção para a possibilidade de que oscilações cardíacas sejam a causa do autodisparo.
Essa é uma das principais causas de autodisparo. A variação de pressão intratorácica gerada pela contração cardíaca é capaz de disparar o ventilador mecânico. Como é que a gente consegue detectar isso? Bom, primeira coisa é que você vai ver essa certa ritmicidade. Essas oscilações têm um caráter rítmico. Quando você confronta isso aqui com o monitor cardíaco, você vai ver que isso acontece, essas oscilações batem diretamente com a ritmicidade cardíaca e você fecha o seu diagnóstico. O que se faz aqui? Bom, eu tenho aqui uma sensibilidade de 1 litro por minuto. Como eu não posso corrigir a oscilação cardíaca, eu tenho que ajustar a sensibilidade do ventilador para que ele passe a não autodisparar. Então, o que a gente vai fazer? A gente reduz a sensibilidade, nós tornamos o ventilador menos sensível e nós corrigimos esse esforço ou disparo ineficaz, embora as oscilações cardíacas ainda permaneçam aqui no baseline de pressão. Então, qual é a coisa mais importante para reconhecer um autodisparo? É perceber se há ou não queda de pressão, se há ou não o P-trigger, né? É aquela deflexão gerada pelo esforço inspiratório do paciente no início da curva pressão-tempo. Quando o ventilador dispara e eu não tenho P-trigger, isso acende a minha luzinha amarela de que pode ser um autodisparo. Aqui nós vemos outro caso de autodisparo, veja que tinha-se uma frequência menor, de uma hora para outra a frequência respiratória aumenta bastante. Essa é outra característica do autodisparo, normalmente cursar com frequências respiratórias elevadas. O que eu posso perceber aqui? Um gráfico de fluxo, que o fluxo expiratório que vai acima do zero de fluxo. O que a gente tem normalmente? O fluxo na expiração tende a zerar, porque as pressões entre a diferença de pressão entre as vias aéreas e o alvéolo se equilibrou. Não há gradiente pressórico. Se não há gradiente pressórico, não há fluxo. Esse fluxo zera. Quando ele não zera na expiração, nós sabemos bem, é alto PIP. Mas o que você vê aqui é um fluxo expiratório ultrapassando a linha do zero. Isso é vazamento, é escape de ar do ventilador mecânico. Perceba que isso se repete nos ciclos seguintes. E esse vazamento, esse escape aéreo, é capaz de gerar um autodisparo. Perceba que aqui o vazamento foi corrigido, o fluxo expiratório volta à linha do zero e, consequentemente, o autodisparo também é corrigido. Então, o que fazer para corrigir um autodisparo? A primeira coisa é buscar a causa. Qual é a causa do autodisparo? Vazamento? Oscilações? Hoje, a gente opta por usar muito mais filtros HME, mas há serviços que ainda usam os umidificadores aquecidos, e a gente sabe que muitas vezes condensa líquido nos circuitos do ventilador mecânico, e essa oscilação do líquido também é capaz de disparar o ventilador, ou de gerar um autodisparo. Então, bom, vazamento, oscilações de líquido, oscilações cardíacas, o que está causando o autodisparo? Essa é a minha primeira ação, entender a causa. Quando eu não consigo corrigir a causa, o que eu tendo a fazer é ajustar a sensibilidade do ventilador mecânico, é tornar o ventilador mecânico menos sensível ao esforço do paciente. Bom, esse paper do Bertoni, publicado na Critical Care em 2020, ele traz aqui 2 pontos de vista, como a gente falou anteriormente, lesão pulmonar e miotrauma diafragmático. E aqui estão as assincronias. Assincronias que cursam com empilhamento, como duplo disparo e disparo reverso, levam a altos volumes correntes, ou seja, a maior strain, a maior deformação pulmonar. E isso, obviamente, é um fator de risco para lesão pulmonar. Do outro lado, esforços ineficazes, ciclagem precoce e disparo reverso podem promover contração excêntrica do diafragma e provocar miotrauma diafragmático. Então, veja que eu tenho assincronias que estão mais associadas à lesão pulmonar
e assincronias que estão mais associadas à disfunção diafragmática. Segunda classificação, ainda no mesmo paper, é das assincronias potencialmente perigosas, mas fáceis de resolver. Nessa categoria, eles colocam aqui o fluxo insuficiente, a popular fome de fluxo, ou que recentemente Eduardo Meirelles Cabo de Vidia chamou de work shift, ou desvio do trabalho do ventilador mecânico para a musculatura do paciente. Quais são os riscos? Obviamente, o doente está mais dispneico, mais desconfortável, mais agitado e com um excessivo trabalho diafragmático na tentativa de obter mais fluxo e mais volume do ventilador. E aí, o risco de miotrauma por subassistência ou por trabalho muscular excessivo pode levar a uma disfunção diafragmática importante. Outra coisa que a gente observa que não está descrita no paper, mas que também é potencialmente perigosa, nós temos discutido bastante isso, a gente olha muito para a musculatura inspiratória, mas a gente termina olhando pouco para a musculatura expiratória. Um paciente em franca insuficiência respiratória, um paciente com fome de fluxo, um paciente tentando obter mais volume do ventilador mecânico, fatalmente irá contrair a musculatura expiratória. É o que a gente chama de paradoxo abdominal. Então, por que ele contrai a musculatura expiratória? Porque ele desloca o diafragma numa posição mais cefálica, põe esse diafragma em uma melhor relação tensão-comprimento para que na inspiração seguinte esse diafragma possa contrair mais fortemente, gerando mais fluxo e mais volume. Nós vimos muito isso no COVID, aqueles pacientes que faziam aquela contração abdominal intensa. E qual é o problema disso? O problema é que essa contração diafragmática, principalmente em pacientes com lesão pulmonar aguda, com áreas de shunt, como são os pacientes de síndrome de desconforto, essa contração abdominal pode levar a uma pressão transpulmonar expiratória negativa. E isso, obviamente, leva a colapso alveolar. Então, nós podemos fazer aí uma lesão de cisalhamento, fechamento e abertura cíclica do alvéolo. Então, ele contrai a musculatura expiratória, colapsa o alvéolo quando a pressão transpulmonar expiratória se torna negativa, em seguida, esse diafragma contrai fortemente, levando a uma distensão pulmonar muito grande, fazendo com que esse pulmão seja submetido a um strain, a uma deformação excessiva, e isso amplifica o risco de lesão pulmonar. Então, a gente tem que olhar um pouco também para o trabalho da musculatura expiratória como um fator de risco para lesão pulmonar. Aqui nós vemos um exemplo de assincronia por fluxo insuficiente em modo volume, modo VCV. E o que nós podemos perceber? Veja que o gráfico de pressão, que é aquele gráfico que normalmente nós vemos dessa forma no ventilador mecânico, ele começa a formar uma concavidade. É como se eu pusesse aqui um peso puxando a curva de pressão para baixo. Esse deslocamento da curva, né, essa linha vermelha reflete o que deveria ser a curva normal. Essa queda, toda essa área verde que nós vemos aqui, que é a diferença entre o que seria normal e a concavidade que se formou, é o deslocamento de pressão por conta da ação muscular. É o quanto a ação muscular, a contração dos músculos inspiratórios, determinou de queda de pressão durante a inspiração. E essa é uma coisa importante. Quando nós avaliamos graficamente, uma queda de pressão durante a inspiração indica esforço inspiratório. Então, quando a pressão cai durante a inspiração, o doente está fazendo um esforço inspiratório. E aí veja como é ruim tentar decorar a forma de gráfico. Eu usei esse gráfico aqui num quiz uma vez lá no meu perfil, e muita gente, por olhar essa espícula, colocava lá ciclagem tardia. Então, foi muito frequente
aparecer o diagnóstico de ciclagem tardia. Não é uma ciclagem tardia. Na realidade, é a extremidade do gráfico de pressão que, e eu vou usar um termo bem genérico, que afundou por conta da pressão muscular. Tá? Então, eu estou, a partir do momento que a ação muscular inspiratória começa a diminuir, a pressão tende a subir de novo, porque eu tenho que entregar volume, obviamente, até que seja atingido o pico de pressão e que o ventilador cicle quando entrega o volume que foi determinado. Então, é apenas o retorno da pressão à sua tendência de normalidade, com o relaxamento da musculatura inspiratória. Mas se você for olhar forma, você fatalmente vai acreditar que isso aqui é uma ciclagem tardia. Só apagar aqui. Bom, além disso, dessa deformação, o que a gente pode ver aqui? Perceba que o gráfico de fluxo, que deveria cair exponencialmente, né? Fluxo expiratório tem uma queda exponencial, voltando ao zero. Esse fluxo agora ele cai lentamente. A queda deixou de ser exponencial, passou a ser uma queda lenta com formação de alto PIB. Perceba aqui. Por que isso acontece? É um doente obstrutivo? Provavelmente não. Isso acontece porque, o que nós falamos anteriormente, ao tentar obter mais fluxo do sistema, o paciente contrai a musculatura expiratória. E isso a gente vê aqui na curva de volume. Veja que o volume expirado vai abaixo da linha do zero. Isso indica que o doente está usando músculos expiratórios, que a musculatura expiratória está ativada, e isso gera ao doente expirar mais volume do que ele inspira. Então, normalmente, essas assincronias de fluxo insuficiente estão associadas a uma expiração ativa com o volume indo abaixo do zero. Só que essa contração, como também falei anteriormente, por tornar a pressão transpulmonar negativa, ela não colapsa só a alvéola, ela colapsa a pequena via aérea, causando um padrão obstrutivo com uma queda lenta de fluxo expiratório e formação de alto pico. Isso tudo pelo efeito da contração abdominal. Então, perceba que a partir da minha identificação de assincronia, eu posso determinar os vários eventos que ocorrem durante essa assincronia. E para isso, obviamente, eu tenho que ter um background importante, eu tenho que conhecer o que acontece do ponto de vista fisiológico com esses pacientes. O que chama a atenção também aqui? Bom, o modo volume não é um bom modo para um doente que respira ativamente. Sistematicamente eu tenho falado isso. O modo volume é excelente para um doente passivo, para que eu controle mecânica respiratória, para que eu esteja avaliando driving, pressure, pressão de platô. A medida da mecânica respiratória ela é muito mais simples e mais fácil de fazer em modo volume do que em modo pressão. Mas a partir do momento que esse doente respira ativamente, como o fluxo é uma variável limite, o risco de assincronias de fluxo insuficiente se exacerba. E aí não é um modo adequado para esses pacientes. Aqui nós podemos ver um gráfico muito interessante, outro exemplo de assincronia de fluxo insuficiente. Veja que o esforço do doente é tão grande, tão intenso, que praticamente ele zera a pressão inspiratória. De novo, esse é modo volume, esse é o gráfico pressão-tempo, é aquele gráfico que deveria subir aqui, ó. Mas o esforço inspiratório do doente é tão intenso que praticamente a pressão zera durante a inspiração. Essa é uma sincronia severa, uma sincronia grave. Mas o que chama a atenção aqui é que essa curva, e aí a gente volta no slide anterior, essa curva de fluxo em modo volume descendente, né? E essa foi uma pergunta que eu recebi, tá, professor, aqui eu tenho uma sincronia de fluxo insuficiente, mas o fluxo é normal. Por que esse fluxo está tão estranho com a mesma sincronia? Alguns ventiladores dispõem de um algoritmo ou de um mecanismo, muda de nome entre os ventiladores, mas normalmente é chamado de fluxo adaptativo. O que é o fluxo adaptativo? Quando a pressão cai durante a inspiração, em alguns ventiladores 3,
em outros 2 centímetros d'água, ou seja, a pressão durante a inspiração devia aumentar. Quando ela cai, o ventilador entende que o doente está fazendo esforço, que ele está pedindo mais volume, mais fluxo. E aí, ele abre a válvula inspiratória, que nós chamamos de válvula ativa, e entrega mais fluxo para o doente, na tentativa de suprir essa demanda. Forma-se, então, essa semicúpula aqui, ó, que nós chamamos de fluxo adaptativo. Essa seria a curva normal, em vermelho, e essa formação aqui é o fluxo adicional, o fluxo adaptativo. Está aqui. O Maquet é um dos ventiladores que tem esse mecanismo, outros ventiladores têm. Então, eles colocam aqui que o esforço inspiratório do paciente pode resultar em um alto fluxo inspiratório e um alto volume corrente, mais do que o ajustado, né? E isso ocorre porque o ventilador permite ao paciente modificar tanto o fluxo quanto o tempo, né? Nesses ventiladores Maquet, esse fluxo adaptativo é ativado se, durante a inspiração, a pressão cair mais do que 3 centímetros d'água. Nessas condições, o ventilador deixa de ciclar em volume, e passa a ciclar a fluxo, ou seja, ele entra no modo pressão de suporte. É o que a gente chama de modo dual control, ou duplo controle. Então, perceba aqui, tenho 3 situações. Nessa primeira situação, o doente está totalmente passivo. Fluxo constante, pausa inspiratória, expiração. Isso aqui tudo, até a pausa, é o tempo inspiratório do paciente. Óbvio, nós temos que incluir nesse tempo a pausa. Nessa segunda situação, o paciente derrubou a pressão durante a inspiração e o fluxo adaptativo foi ativado. Veja aqui a cúpula, uma adição de fluxo para o paciente na tentativa de suprir a demanda. Mas olha, como eu estou em modo VCV e o volume é a variável de controle, se o fluxo foi aumentado, o volume também seria aumentado. Para evitar que isso aconteça, o ventilador diminui o tempo inspiratório. Ele entrega mais fluxo em um tempo menor, mantendo o volume corrente constante. Então, nessa condição, ele ainda está ciclando em volume. Por quê? Porque o esforço inspiratório do doente foi suprido dentro do tempo do ventilador. Veja que a curva ela aumenta, ela faz essa semicúpula, mas ela volta à linha de fluxo inspiratório. Isso é diferente desse terceiro, quando o esforço do doente ultrapassou o tempo inspiratório do ventilador mecânico. Então, nesse caso aqui, o ventilador passou para modo pressão de suporte. E aí, obviamente, ele deixa de ciclar volume, você perde controle de volume e ele passa a ciclar a fluxo e não mais ao tempo. Veja que aqui o tempo inspiratório é muito mais longo do que aqui. Então, nessas situações, você não controla mais volume. E é por isso que é importante você conhecer o ventilador que você trabalha. Na maioria das vezes, esse ventilador tem adaptações que você desconhece. E, ao fazer isso, você não percebe que o seu ventilador não está mais usando aquela variável de controle que você acha que ele estava. A terceira classificação é das assincronias potencialmente perigosas. Essas são aquelas que a gente preocupam bastante. E aqui está o esforço ineficaz, se for frequente. Por quê? Porque esforços ineficazes, os estudos mostram que estão associados a menor taxa de sucesso no desmame, maior duração de ventilação mecânica, maior permanência na UTI, maior permanência no hospital, altas taxas de traqueostomia, porque é uma assincronia que cursa com maior risco de contração excêntrica do diafragma e mais disfunção diafragmática. O duplo disparo, quando faz empilhamento de volume, leva a um volume corrente excessivo, maior strain pulmonar, maior risco de lesão pulmonar, e o disparo reverso. Então, essas são as assincronias potencialmente mais perigosas. Bom, as assincronias de disparo estão normalmente associadas a vários fatores, desde alterações do drive respiratório, nós vimos isso na COVID, pacientes com drive respiratório altíssimo faziam com frequência duplo disparo. Você pode ter assincronia de disparo porque você está dando assistência demais, suporte demais no ventilador mecânico, o doente começa a fazer esforços ineficazes. Então, cada uma
dessas características aqui pode estar diretamente associada à formação de assincronias de disparo. O esforço ineficaz, ou disparo ineficaz, como queiram chamar, é uma tentativa de respiração do paciente que não é suprida pelo ventilador mecânico. Então, observe aqui que durante a expiração, esse é um gráfico de pressão esofágica, quando a pressão esofágica cai, o doente está inspirando. Então, veja que aqui o doente derruba a pressão, há um P-trigger, atinge o limiar de sensibilidade e o ventilador dispara. Aqui, de novo, ele derrubou pressão. Mas o que aconteceu? Ele não consegue atingir o limiar de sensibilidade. Se ele não atinge o limiar de sensibilidade, o ventilador não dispara e não acontece absolutamente nada. Não há nenhum ciclo respiratório mecânico. Mas essa contração diafragmática, né, que é um encurtamento da fibra muscular diafragmática quando esse músculo estava alongando, é uma contração excêntrica e potencialmente causadora de disfunção diafragmática. E é isso que a gente tem que entender. O que um esforço inspiratório promove? No gráfico de pressão, o esforço inspiratório promove queda de pressão. No gráfico de fluxo, um esforço inspiratório promove aumento do fluxo em direção à positividade. Já o esforço expiratório faz totalmente o contrário. O esforço expiratório aumenta a pressão e diminui o fluxo, né? Diminui do ponto de vista de negatividade, ou seja, eu estou agora gerando mais fluxo expiratório. Então, essa variação aqui é que nós temos que compreender para poder entender o que acontece durante os gráficos. Outra coisa importante, não existem esforços ineficazes somente durante a fase expiratória. Eu posso ter esforços ineficazes também durante a fase inspiratória do ventilador mecânico. Há vários fatores causais. Um deles, por exemplo, é o alto PIP. O indivíduo que tem alto PIP, ele tem uma carga elástica adicional a ser vencida. Ou seja, o paciente tem que vencer essa carga elástica adicional e mais a sensibilidade do ventilador para disparar o aparelho. Muitas vezes o paciente não consegue, ou por uma alteração de biomecânica, ou porque não tem músculo suficiente para fazer isso, mas enfim, essa carga elástica adicional, que é o alto PIP, dificulta o disparo do ventilador mecânico e é uma das causas de esforços ineficazes. Aqui a gente pode ver vários esforços ineficazes. A linha branca aqui representa a atividade elétrica do diafragma. Então, veja que aqui o diafragma aumenta a sua atividade elétrica, houve um esforço inspiratório, esse esforço inspiratório atinge o limiar de sensibilidade e dispara o ventilador. Mas aqui também há um aumento da atividade elétrica. Se há uma inspiração, há uma queda de pressão e há um aumento de fluxo. Alguns ventiladores, obviamente, o algoritmo corrige para que eles não ultrapassem a linha do zero. Então, esse paciente está inspirando, o fluxo aumentou, mas pela correção do ventilador, esse fluxo não ultrapassa o zero. Então, você vê o fluxo como uma linha reta aqui, tá? E são correções do algoritmo, mas é aquilo que eu falei. Esforço inspiratório, queda de pressão e aumento de fluxo. Aqui, de novo, um esforço inspiratório que foi disparado. Mas veja que aqui eu tenho mais 2 esforços inspiratórios não disparados. Então, são esforços ineficazes. Quanto mais frequentes eles forem, maior o risco que eles promovem. Esse é um estudo interessante, publicado agora em 2019, onde eles avaliaram se um modo NAVA comparado com PSV, com ventilação controlada e com um grupo controle, era capaz de diminuir ou de mitigar a disfunção diafragmática induzida pelo ventilador em um modelo animal de coelhos. E tem algumas coisas interessantes que eles viram no estudo, né? Eles perceberam que quando havia esse tipo de assincronia excêntrica promovida pelos esforços ineficazes, havia o que a gente chama de contração pliométrica do diafragma. Esse tipo de contração é potencialmente lesiva, leva
à inflamação, liberação de citocinas inflamatórias e a danos à fibra diafragmática. E aqui a gente pode ver nessas setas em branco rupturas de sarcômeros. Então, essas rupturas inflamam, obviamente, desencadeiam, são um gatilho do processo inflamatório, e esse diafragma vai perdendo capacidade contrátil. O outro ponto que eles observaram também era que o aumento do trabalho muscular expiratório e do consumo de oxigênio ocorria com a presença de esforços ineficazes. E eles dizem aqui que isso foi mais frequente, né, no grupo PSV. Então, eles têm aqui que a área de ruptura de sarcômeros foi menor no NAVA do que em PSV. Então, eles postulam que no nosso estudo nós encontramos que os esforços ineficazes, quais produzem aí uma vigorosa contração excêntrica, foram significativamente reduzidos com o uso de NAVA. Então, isso demonstra que esse tipo de assincronia é potencialmente lesiva para a fibra muscular diafragmática. E aqui nós podemos ver isso, né? Veja o padrão de assincronia tóraco-abdominal proporcionada, e a gente consegue ver aqui vários esforços ineficazes, fatalmente leva ao maior risco de lesão pulmonar. A gente pode ter algum efeito Pendeluft, nós vamos falar disso daqui a pouco, e, consequentemente, também maior risco de disfunção diafragmática. Outro ponto é que esses esforços ineficazes terminam falseando medidas do ventilador, como, por exemplo, o popular índice de respiração rápida e superficial, ou índice de Tobin, que muitos ventiladores mostram na tela. Só que, na presença de esforços ineficazes, esses esforços não são detectados pelo ventilador mecânico. E, obviamente, o valor que o ventilador te mostra na tela está incorreto. E é por isso que a gente postula que o índice de respiração rápida e superficial deve ser feito com o ventilômetro, como foi inicialmente postulado no trabalho clássico de Young e Tobin, de 1991, e não no ventilador mecânico. Bom, esse paper avaliou somente a presença de esforços ineficazes, de novo, o índice de assincronia é maior ou menor do que 10%, e eles observaram que pacientes que faziam mais de 10% de esforços ineficazes tinham maior permanência, maior duração em dias de ventilação mecânica, menos dias livre do ventilador, maior permanência na UTI, maior permanência hospitalar, e até o percentual de altas para casa era significativamente menor no grupo que fazia mais esforços ineficazes, embora não tenha havido diferença no desfecho duro, que é a mortalidade. A gente pode imaginar que esses pacientes que fazem mais esforços ineficazes têm mais disfunção diafragmática, perduram mais da ventilação mecânica, terminam desencadeando aquele ciclo que a gente falou lá no início da aula, e isso leva a todos esses desfechos aqui. A mais perigosa de todas as assincronias é, de fato, o duplo disparo. O empilhamento de volume proporcionado leva a maior estiramento pulmonar, com maior risco de lesão, de ativação de mecanorreceptor, né? Nós terminamos aí gerando um estímulo que favorece a liberação de citocinas inflamatórias, ruptura de alvéolo, ruptura de epitélio alveolar, disfunção hematogênica também, ou seja, todos os fatores que podem aumentar a edema pulmonar, que podem provocar lesão pulmonar associadas a uma sincronia paciente-ventilador. Causas de duplo disparo, alto drive respiratório, né? Ou seja, doente com esforço muscular exacerbado. Oferta de baixo volume corrente, né? Isso é um grande problema na síndrome de desconforto. A estratégia de ventilação protetora com baixo volume corrente fatalmente leva o doente a fazer esforços musculares maiores, mais intensos, com maior risco de duplo disparo. E é por isso que muitas vezes é necessário, inclusive, usar o bloqueador neuromuscular. No modo PSV, um critério de ciclagem mais alto pode levar a uma ciclagem precoce favorecendo o duplo disparo, ou, em um modo PC, um tempo inspiratório insuficiente também leva à ciclagem precoce, maior risco de duplo disparo. Então, são fatores que favorecem o duplo disparo. Aqui nós vemos característico gráfico de duplo disparo. Perceba que o doente determina o primeiro disparo do ventilador, está aqui o P-trigger.
Mas em uma mesma inspiração, como é que eu caracterizo isso? Como é que eu defino? Bom, duplo disparo é um segundo disparo antes que o volume corrente do primeiro tenha sido totalmente expirado. Alguns ventiladores têm uma limitação em demonstrar isso graficamente. Perceba que parece que aqui são dois volumes diferentes, mas na realidade esses volumes estão empilhados, estão um sobre o outro. Tá? O que acontece aqui? Vamos analisar graficamente. Esse é o volume inspiratório e o doente expirou até esse ponto. Nesse ponto, houve um segundo disparo. O limiar de sensibilidade foi atingido, houve um segundo disparo, o ventilador fecha a válvula inspiratória, essa linha reta que cai aqui nada mais é do que o fechamento da válvula expiratória, e aí vem uma segunda inspiração em sequência que gera um volume adicional. Então, se o paciente só conseguiu expirar essa quantidade de volume, de todo esse volume que foi inspirado, esse segundo volume gerado está adicionado ao anterior. É o que a gente chama de empilhamento de respirações, ou empilhamento de volume, como queiram chamar. Então, esse é um clássico duplo disparo. Com isso, obviamente, o pulmão deforma excessivamente e aumenta o risco de lesão pulmonar. Essa foi, por exemplo, uma das suposições para que no estudo ART, o grupo que fez manobra de recrutamento e titulação de PIP tivesse maior mortalidade. Em um dos pacientes, os autores colocaram uma tomografia de impedância elétrica e eles observaram que quando havia duplo disparo, o volume corrente dobrava de 6 para 12 ml por quilo. Embora eles não tenham feito isso sistematicamente em todos os pacientes, e eles até refiram que possivelmente não houve diferença de assincronia de duplo disparo entre os dois grupos, o grupo de PIP alta pode ter sofrido de forma mais deletéria o efeito do duplo disparo. Como ele já está muito próximo do limite elástico do pulmão, até pelo fato de ter uma PIP mais elevada, esse duplo disparo pode levar o pulmão a uma zona acima da zona elástica, né? O pulmão excede a zona elástica, sobredistende excessivamente, e isso pode levar a maior risco de lesão pulmonar. Então, basicamente, esses pacientes com PIPs mais altas possivelmente sofrem mais o efeito do duplo disparo. Uma sincronia pouco conhecida ainda é o disparo reverso, porque é uma antítese da sincronia. O que a gente faz sempre, né? Quando a gente não consegue corrigir uma sincronia, normalmente nós partimos para otimizar a pseudoanalgesia, né? Nesses pacientes, a sincronia já é desencadeada por excesso de sedação. É uma sincronia de pacientes profundamente sedados, RAS -4, -5, então não adianta você aumentar a sedação, porque isso provavelmente só vai piorar a sincronia. E é uma sincronia desencadeada por uma atividade reflexa, que nós ainda não entendemos muito bem. Pode ser uma ativação vagal, ou seja, uma distensão pulmonar excessiva gerada pela insuflação mecânica do ventilador, de alguma forma, ativa os receptores de distensão pulmonar, que respondem com um estímulo vagal, isso ativa o diafragma, mas existem relatos na literatura de pacientes em morte cerebral que também fazem esse tipo de assincronia, e aí você tira o centro respiratório da jogada e diz, olha, talvez seja um reflexo medular, alguma coisa como um reflexo miotático, por exemplo, mas é certo que a gente ainda não conhece um mecanismo que desencadeia o disparo reverso. Cada dia a gente discute mais disparo reverso, tem algumas coisas, uma nova classificação de disparo reverso mais tardio, disparo reverso de meio de ciclo. Eu discuto bastante isso no curso de assincronias, no Asyncrovent, que a gente faz, que é um curso mais longo, a gente avalia detalhadamente cada assincronia.
Mas esse tipo de assincronia, por ser reflexa, cursa com o que nós chamamos de entrainment. O que é um entrainment? Não tem uma palavra ainda assim para definir isso em português. Se a gente for pegar o pé da letra, seria arrastamento. O que quer dizer um entrainment? É quando um ritmo, um oscilador externo, determina um ritmo biológico. Vamos dar um exemplo clássico disso. Por exemplo, quando você... ciclo circadiano, dia e noite. Nós sofremos o efeito direto de dia e noite. É um oscilador externo, né? Então, isso desencadeia em mim um ritmo biológico, que é o ritmo do sono, do despertar, além das alterações hormonais, enfim. Então, há um padrão de entrainment. Quando a gente fala na sincronia disparo-reverso, o oscilador externo é o ventilador mecânico, e isso determina um ritmo em mim, que é uma ativação diafragmática. A gente pode ver aqui alguns padrões, né? Perceba, nessa letra A, nós temos um doente ventilando em um modo limitado à pressão, modo PCV. Percebam que nenhuma respiração é disparada pelo paciente, todas são controladas, não há P-trigger, e isso pode ser evidenciado pela curva de atividade elétrica do diafragma. Veja que no início da inspiração não há atividade elétrica do diafragma. Lá no meio da inspiração mecânica, há uma oscilação para baixo da curva de pressão. Falamos há pouco. Queda de pressão indica atividade muscular inspiratória. Então, se caiu a pressão, é que o músculo inspiratório foi ativado. Então, o diafragma foi ativado no meio da inspiração. E essa ativação é uma ativação reflexa. Há um padrão. Nesse caso, ocorre da mesma forma em todas as respirações. Esse é um padrão que nós chamamos de entrainment 1 para 1, ou seja, em cada respiração há um disparo reverso. E esse é outro fator importante para a gente desmistificar. Nem todo disparo reverso cursa com duplo disparo. Eu posso ter apenas o disparo reverso isoladamente. Na letra B, nós vemos um paciente ventilando em modo volume, com fluxo constante. Então, o que acontece aqui? De novo, o diafragma é ativado no meio da inspiração mecânica. Como ele foi ativado tardiamente, aqui é a ativação do diafragma. Veja aqui a curva de pressão esofágica. E olha, o diafragma permanece ativo até esse ponto. O tempo inspiratório do ventilador começa aqui e termina aqui. O tempo inspiratório do doente começa aqui e termina aqui. Isso gera um padrão de ciclagem precoce, com desvio de fluxo para cima e queda de pressão. Queda de pressão, como a gente viu, indica esforço inspiratório. Aumento de fluxo também indica esforço inspiratório. Então, vejam que eu tenho um disparo reverso provocando um padrão de ciclagem precoce. Mas isso acontece um ciclo sim, outro não. Um ciclo sim, outro não. Nenhuma respiração é disparada pelo paciente. Todas são controladas. Então, se todas são controladas e acontece esse tipo de assincronia, eu tenho um disparo reverso. Qual que é o entrainment aqui? 2 para 1. A cada 2 respirações eu tenho um disparo reverso. Nessa letra C, veja que acontece a mesma coisa. Está aqui, ó. Só que agora num ritmo diferente. Eu tenho 2 respirações sem disparo reverso e uma com. 2 sem e uma com. Então, o que eu tenho aqui é um padrão de entrainment 3 para 1. A cada 3 respirações, uma é disparo reverso. Perceba que o disparo reverso tem um padrão. Como é uma atividade reflexa, é um padrão desencadeado por um oscilador externo, há um ritmo, há um padrão de ritmicidade nisso. Tá? E é importante que a gente reconheça e consiga detectar. Ponto crucial para o reconhecimento. Ciclos controlados. Nenhuma respiração é disparada pelo paciente. E aí vem a diferença entre duplo disparo isoladamente e duplo disparo por disparo reverso.
Nós vimos aqui, ó, que a primeira respiração é sempre do paciente. Se é sempre a primeira respiração é desencadeada pelo esforço do doente, eu tenho apenas um duplo disparo. Isso é diferente disso aqui. A primeira respiração nunca é do paciente. A primeira respiração é sempre controlada. Então, esse duplo disparo é desencadeado por uma atividade reflexa, por um disparo reverso. Então, eu tenho um disparo reverso com duplo disparo. Cuidado para não dizer apenas disparo reverso, porque disparo reverso, como a gente viu aqui, pode não conter duplo disparo. Então, você tem um duplo disparo com disparo reverso. Mas como eu falei para vocês, nós ainda estamos engatinhando nessa área. Nós ainda estamos aprendendo sobre disparo reverso. Já há alguns sinais de que pode haver disparo reverso mesmo com inspiração espontânea. Né? Então, a gente está discutindo o que vem de novo aí nos papers. Mas tem uma coisa muito interessante. Nesse paper aqui, eles fazem algumas colocações que vale a pena a gente discutir. Então, ele diz aqui que um disparo reverso que não causa duplo disparo pode ser considerado um esforço ineficaz. É aquilo que a gente falou há pouco. Esforço ineficaz não acontece somente no momento do ato expiratório. Ele pode acontecer em diferentes fases da inspiração. Um exemplo disso aqui. Veja que eu tenho ativação diafragmática sem gerar um duplo disparo. Isso pode ser considerado um esforço ineficaz, embora a causa seja a atividade reflexa, ou seja, um disparo reverso. Outra coisa que eles colocam aqui é que, olha, os profissionais precisam diferenciar entre um duplo disparo consequente a uma assistência insuficiente e um duplo disparo consequente a um disparo reverso. Porque os tratamentos, obviamente, as formas de corrigir são diferentes. Quando você tem apenas um duplo disparo desencadeado por uma assistência insuficiente do ventilador, isso vai estar associado com frequência respiratória maior, com fluxo do ventilador mais baixo e com tempo inspiratório mais curto. Então, aquele doente que está fazendo frequência alta, sinais clássicos de desconforto, esse doente tem um duplo disparo. E a forma de corrigir é tentando ofertar mais fluxo, mais volume, e se isso não for possível, aumentando a sedação, até partindo para um bloqueio neuromuscular como última opção. Quando esse duplo disparo acontece por disparo reverso, está associado com a sedação profunda. E o paciente não dispara o ventilador. Então, o mecanismo que está envolvido nesse disparo reverso, como eu falei há pouco, ainda são propriamente entendidos. E o melhor approach, a melhor forma de corrigir, ainda permanece indeterminada. A melhor forma de corrigir um disparo reverso, aparentemente, é permitir o doente respirar. É diminuir a sedação, se isso for possível, e permitir que o doente comece a respirar espontaneamente. A literatura fala em diminuir frequência respiratória corrigindo disparo reverso, diminuir volume corrente diminuindo o disparo reverso, até alterações da PIP para cima ou para baixo, também corrigindo o disparo reverso, mas é fato que não há uma forma, não há uma receita que a gente diga, olha, faz isso que você vai corrigir. Não há. A melhor forma é permitir ao doente respirar. Se isso não for possível, e se o doente cursa com empilhamento de volume, parece ser adequado o bloqueio neuromuscular. Um disparo reverso que não cursa com empilhamento de volume, aparentemente pode ser permitido, já que ele não provoca, aparentemente, como a gente está falando, isso é o que a gente vem discutindo na literatura, já que ele é incapaz de provocar maior strain pulmonar. Então, veja como, às vezes, as coisas enganam. Esse é um caso de um paciente com Covid-19, 59 anos de idade, sexo masculino. Estava no 11º dia de ventilação mecânica, em modo volume controlado, com volume de 460, fazendo paciente de 75 kg de peso ideal, sedado, midazolam, fentanil, RAS -4. Tinha uma gasometria arterial, do ponto de vista de equilíbrio ácido básico, satisfatória, mas tinha uma relação PF baixa, de 157. E aí vocês vão ver o vídeo aqui, tá? Bom, se você pegar o pé da letra, se você pegar o gráfico aqui, tudo que está aqui, você vai dizer, olha,
disparo reverso. Tá? Eu tenho um duplo disparo provocado por uma atividade reversa, um disparo reverso. O primeiro disparo é sempre do ventilador mecânico, então, basicamente, duplo disparo por disparo reverso. E aqui está o empilhamento de volume perigosíssimo. Aí eu falei para vocês que disparo reverso, ou duplo disparo com disparo reverso, é uma sincronia de pacientes profundamente sedados, com baixo drive respiratório. Quando a gente pega esse mesmo paciente e passa para modo PSV, vocês vão ver aí no vídeo, o que aparece é justamente o contrário. É uma atividade muscular intensa, é um drive respiratório exacerbado, com uma P01 de até menos 19. Vejam aí. Olha lá, menos 19. Então, um drive, veja a queda de pressão que o esforço desse paciente provoca em modo PSV. Então, a gente volta um pouquinho e a gente diz, olha, é incompatível com disparo reverso. Esse drive essencialmente alto é incompatível com disparo reverso. O que acontece aqui? Provavelmente, o primeiro disparo do ventilador gerava fluxo insuficiente para suprir a demanda do paciente. E o paciente, de uma forma consciente, tentava obter mais fluxo do ventilador mecânico. E aí, essa segunda inspiração no meio do ciclo do ventilador gerava um duplo disparo. Então, é o que a gente chama de sobreposição de respirações. De novo, não confie só na forma do gráfico, é preciso interpretar o que está acontecendo com o paciente. Outro ponto importante do disparo reverso é a capacidade de nos confundir. Durante pacientes com síndrome de desconforto, um pequeno platô contínuo, né? Se você faz uma pausa contínua de 0,2, 0,3 segundos, isso é perfeitamente adequado para que você possa ter na tela o tempo todo o valor da pressão de platô e, obviamente, o valor da driving pressure. A gente faz isso frequentemente em pacientes com SARA. Faz uma pausa ali de 0,2, 0,3, porque aqui na tela aparece o valor de pressão de platô, a gente subtrai da PIP, sabe quanto é que está a driving pressure o tempo todo. Só que tem um problema. Quando há um disparo reverso, a atividade muscular inspiratória reversa, diafragmática, derruba a pressão. Ou seja, aquele paciente que deveria ter uma pressão de platô retilínea, essa pressão de platô cai por conta da atividade muscular inspiratória. E o valor que o ventilador vai te mostrar na tela é um valor de pressão de platô muito inferior àquele que é real, porque essa queda é provocada pelo esforço do doente. Se você não consegue reconhecer isso, você vai achar que você está protegendo o pulmão do seu doente. Olha, eu tenho uma driving pressure de 6, quando a driving pressure pode ser muito maior do que essa. Então, é fundamental que a gente reconheça isso no ventilador mecânico. Essa queda de pressão aqui, ó, veja que eu deveria ter uma pausa, mas o que eu tenho, uma atividade descendente, é provocada pela atividade muscular inspiratória do doente. Perceba que eu tenho aqui a oscilação de fluxo para cima, falei para vocês. Fluxo para cima é o doente inspirando. Então, o doente persiste inspirando na fase expiratória do ventilador mecânico. Veja que eu tenho também formação de alto PIP. Perdão, eu tenho formação de alto PIP. E olha, redução do fluxo expiratório. Por que o fluxo expiratório se reduz? Porque o diafragma está inspiratoriamente ativo na fase expiratória do ventilador. O diafragma age como um freio à expiração. Então, é importante que a gente reconheça isso, porque senão nossa medida está falseada, está errada. Eu vou achar que estou protegendo o pulmão e, na realidade, posso não estar protegendo. A gente pode ver isso aqui. Veja como a medida de pressão de platô oscila. Quando essa variação de pressão de platô oscila tanto em um paciente profundamente sedado, desconfie em disparo reverso. Então, vamos ver lá. 15 estava 12, subiu para 15. 17. Volta a cair para 13. Então, veja que essa oscilação é provocada, está aqui um padrão de ciclagem precoce, provocada pelo disparo reverso, e agora um duplo disparo.
É aquilo que a gente falou há pouco. A ciclagem precoce é a porta de entrada para o duplo disparo. Então, perceba que aqui claramente há atividade muscular respiratória. Nenhum ciclo é desencadeado pelo esforço do doente. Todos são controlados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um disparo reverso. Outro ponto é que esse disparo reverso pode provocar o que a gente chama de pendule luft, que é um movimento em pêndulo, principalmente em pulmões heterogêneos, como os pulmões de Sartre. Quando esse diafragma contrai pela atividade reflexa, está aqui, ó, curva pressão-tempo, aqui seria ausência de disparo reverso. Veja que o platô aqui está bem formadinho, mas aqui o platô caiu. Por quê? Porque o diafragma está ativo. Então, o que acontece? Embora o ventilador mostre o mesmo volume e parece não haver empilhamento, no momento que o diafragma permanece contraído, ele gera o deslocamento de gás, o deslocamento de volume das regiões ventrais para as regiões dorsais. Com isso, o pulmão ventral vai esvaziando, que é o pulmão não dependente. Mas o pulmão dependente, o pulmão dorsal, vai enchendo. Veja aqui. É como se você pegasse uma bola de aniversário, apertasse na parte de cima. Ela esvazia na parte de cima e distende na parte de baixo. Isso não acontece quando não há o disparo reverso. Então, veja que o estresse, a distensão, o estiramento pulmonar durante isso aqui chega a ser 1,6 vezes maior do que nas respirações que não tem disparo reverso. E isso é fator de lesão pulmonar. Para quem não sabe o que é pendule luft, está aqui, né? A gente consegue ver na tomografia de impedância elétrica, veja esse movimento em pêndulo. E o que acontece aqui? Quando o diafragma contrai, ele gera uma pressão pleural mais negativa na região dependente, obviamente, por um princípio da dinâmica dos gases, o gás passa de um ponto de maior para um de menor pressão, como a pressão aqui é mais negativa, como se fosse um vácuo, ele puxa o volume de gás para baixo e faz esse movimento em pêndulo. Distende a parte dorsal, enquanto diminui o volume da parte ventral do pulmão. Isso leva ao que a gente chama de volutrauma local, inflamação pulmonar, que a gente pode ver aqui, está aqui, né? Então, esse esforço respiratório exacerbado provoca sobredistensão da região dependente. Nós vemos no PET scan essas áreas mais amarelas são áreas mais inflamadas, a gente pode detectar que esse volutrauma provocado pelo pendule luft gera inflamação nas regiões dependentes. Mas, como eu tinha falado há pouco, uma coisa que a gente ainda discute é se, quando não acontece nem a ciclagem precoce associada ao disparo reverso e nem o empilhamento de volume, se esse disparo ineficaz, se esse trigger reverso, se esse disparo reverso, ele não pode ter um efeito protetor no diafragma. Como é isso? Bom, vou voltar de novo alguns slides aqui e vou focar nesse. Veja que aqui não há nem empilhamento de volume e nem há sinais de ciclagem precoce, como acontece aqui ou aqui. Então, essa simples ativação do diafragma, segundo alguns autores, poderia ter até um efeito protetor, porque, obviamente, no momento que esse paciente está em sedação profunda e ventilação controlada, há um risco de atrofia diafragmática. A gente sabe isso desde o trabalho de Leibniz, de 2008. Essa preservação de alguma atividade diafragmática poderia ter até um efeito benéfico de diminuir essa possibilidade de atrofia. Então, é isso que ele coloca aqui. O disparo reverso pode preservar a atividade muscular em pacientes predispostos à ventilação completamente passiva. Mas, se houver contração excêntrica durante a expiração ou carga excessiva, isso pode causar lesão. Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo bastante ainda, até que ponto esse disparo reverso, quando não provoca nem uma contração excêntrica, nem um empilhamento de volume, o quanto ele pode ser protetor para o diafragma. Esse é outro exemplo, né? Então, veja que eu tenho ativação diafragmática, todos os ciclos são controlados.
eu tenho ativação diafragmática aqui, mas nem ocorre empilhamento de volume e nem ocorre ciclagem precoce, contração excêntrica. Então, pode ser uma possibilidade que isso tenha um efeito protetor. Tá? Isso é diferente disso aqui, quando nós vemos que há sinais de atividade excêntrica do diafragma, seria potencialmente lesivo para a fibra muscular diafragmática, e nós temos aqui também um incremento de volume, é perceptível como o volume é empilhado a partir desse ponto. Então, isso aqui, obviamente, eu precisaria corrigir, porque há maior risco de lesão pulmonar diafragmática. Bom, considerações finais. Primeira coisa, paciente desconfortável é um termo genérico. A gente deve avaliar a sincronia, a gente deve tentar identificar a sincronia, principalmente corrigi-la antes de partir para aumentar a sedação ou fazer bloqueador neuromuscular, porque isso, obviamente, está associado a desfechos ruins. Mais do que 10% de assincronia, ou qualquer assincronia que seja extremamente desconfortável para o paciente, é significativa e deve ser corrigida, precisa ser corrigida. Ventilação mecânica é personalizada e individualizada. As mesmas configurações que você usa para um paciente podem não servir para outro. Então, observar individualmente as necessidades de cada paciente é sempre o que a gente recomenda. Cuidado com as assincronias que promovem empilhamento ou contração excêntrica do diafragma. Essas têm maior risco de lesão pulmonar ou lesão diafragmática. Sedação pesada e bloqueio neuromuscular não é a resposta para os alarmes do ventilador mecânico. Isso são últimos recursos. A prioridade é identificar e corrigir com ajustes finos de ventilação mecânica. E aí está o nosso grande gargalo. Treinar profissionais capazes de reconhecer e corrigir essas assincronias, evitando o excesso de pseudoanalgesia, né? E, obviamente, diminuindo a permanência doente no ventilador mecânico. E o ponto mais fundamental de todos, uma gasometria arterial boa não indica um doente bem. Uma boa gasometria arterial não indica um doente que está tranquilo e sem risco no ventilador mecânico. Nós precisamos dissociar a ventilação mecânica um pouco da troca gasosa. Eu posso manter uma gasometria satisfatória às custas de um esforço respiratório exacerbado, proporcionando maior risco de lesão pulmonar, ou até, em algumas situações, por ajustes inadequados do ventilador mecânico, levando a hiperextensão pulmonar, também maior risco de lesão. Então, a gasometria não deve ser o único foco dos ajustes de ventilação mecânica. Por fim, convidar vocês para os nossos cursos em parceria com a Interfísio. Nós temos São Paulo, final desse mês, 27 e 28 de agosto. Nós temos Porto Alegre em setembro, Rio de Janeiro, outubro, Belo Horizonte e, fechando o ano, a querida Goiânia, 18 e 19 de dezembro de 2022, é o nosso fechamento anual, o último curso do ano será em Goiânia. Pessoal, muito obrigado, Interfísio, muito obrigado mais uma vez. Essa foi uma pequena noção que a gente passa para vocês dos riscos proporcionados pelas assincronias paciente-ventilador e convoca vocês também a aprimorarem o conhecimento das assincronias paciente-ventilador. É fundamental. Cada dia tem se mostrado mais fundamental e isso é o diferencial profissional que vocês podem fazer na vida dos nossos pacientes. Muito obrigado.